Novembro de 1988. O Japão encontrava-se no auge da sua bolha económica, as grandes cidades cresciam a um ritmo impressionante, as empresas prosperavam e o país era frequentemente apontado como um dos locais mais seguros do mundo. Milhões de pessoas utilizavam diariamente transportes públicos, caminhavam sozinhas pelas ruas ao final do dia e regressavam a casa sem receios. Mas, por detrás dessa imagem de segurança absoluta, existiam realidades que raramente chegavam às manchetes. E foi numa dessas realidades que uma jovem de 17 anos desapareceu. E o seu nome era Junko Furuta. Durante semanas, a família procurou respostas. Os dias foram passando, e depois as semanas, e ninguém imaginava a dimensão da tragédia que estava a desenrolar. Quando a verdade veio ao de cima, o país ficou em choque. Ainda hoje, décadas depois, este caso continua a ser recordado não apenas pela brutalidade dos acontecimentos, mas também pelas inúmeras oportunidades perdidas para impedir o que aconteceu. Esta é a história de Junko Furuta. Antes de falarmos sobre o crime cometido contra a Junko, é importante falar sobre a pessoa, porque muitas vezes, em casos mediáticos, o nome das vítimas acabam por ficar associados apenas ao que lhes aconteceu. E Junko era muito mais do que uma vítima. Nasceu a 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, província de Saitama, nos arredores de Tóquio, no Japão. Cresceu numa família trabalhadora, num ambiente estável, uma família comum. Os professores descreviam-na como educada, aplicada e responsável, e os amigos e os colegas como uma jovem simpática, discreta e respeitadora. Dizem que era uma aluna exemplar e com boas notas. Enquanto muitos adolescentes ainda procuravam descobrir o que fazer da vida, Jung parecia já ter tudo alinhado, mostrando uma maturidade invulgar para a sua idade. Além da escola, também trabalhava em regime part-time numa fábrica de moldes para ajudar a suportar algumas despesas e preparar o seu futuro. Tudo indicava que tinha um futuro promissor e muitos planos pela frente, mas tudo lhe foi roubado. Os seus planos, o futuro, a vida. Começou na noite de 25 de novembro de 1988. Era uma sexta-feira, e como em tantos outros dias, Jung terminou o seu turno de trabalho e foi para casa. O percurso era familiar, já o tinha feito inúmeras vezes, não havia qualquer motivo para acreditar que aquela noite seria diferente. Mas algures pelo caminho, Jung estava a ser observada. Era Hiroshi Mihano e Jinji Minato, com 18 anos e 16 respectivamente. Miano tinha uma reputação muito diferente da de Junco. Estava associado a grupos de delinquência juvenil e era conhecido por utilizar a intimidação para conseguir aquilo que queria. Segundo os registros do processo, gostava de transmitir a ideia de que possuía ligações a elementos da Yakuza, a máfia japonesa. Verdade ou exagero, o facto é que essa reputação gerava medo. E naquela noite, decidiu abordar Junco. O plano começou com um incidente aparentemente banal. Minato faz Junko cair da sua bicicleta enquanto seguia caminho para casa, forçando-o a parar. Mihano surge posteriormente, fingindo ser um bom rapaz que apenas quer ajudar Junko na situação em que está. Falou calmamente com Junko, mostrou preocupação, tentou ganhar a sua confiança. Claro que era tudo uma encenação. Enquanto um criava o problema, o outro surgia como solução. Para Junko, tudo aquilo parecia uma coincidência infeliz. Não existiam razões evidentes para suspeitar que os dois jovens estavam a agir em conjunto, mas era precisamente isso que estava a acontecer. Pouco depois, a conversa mudou rapidamente de tom. Aquilo que inicialmente parecia um simples incidente transformou-se numa situação de intimidação. Segundo a investigação, começou por fazer referências às suas alegadas ligações criminosas e insinuar que poderia causar problemas à família de Jung caso ela não colaborasse. A ameaça não era dirigida apenas a ela, era dirigida às pessoas que mais amava. Sozinha, no final do dia, confrontada por alguém que parecia capaz de cumprir aquilo que prometia, Junko viu-se colocada numa situação extremamente vulnerável. E foi nesse momento que perdeu a liberdade. Sem que a sua família soubesse, sem que ninguém à sua volta percebesse o que estava prestes a acontecer, a viagem para casa tinha terminado.
Mas o verdadeiro pesadelo estava apenas a começar. Depois de afastar Junko do seu percurso habitual para casa, Hiroshi Mihano levou-a para um local isolado, um armazém abandonado. E foi aí que a situação mudou completamente. Mihano abusou dela e, não satisfeito com o que tinha feito, ligou aos seus amigos para irem ter com ele. E quando chegaram, acabaram por cometer o mesmo crime, algo que, segundo informações, já era um hábito do dito grupo. E todos eles continuaram a participar nos acontecimentos que se seguiram. Junko, posteriormente, foi levada para a residência da família Minato, localizada no distrito de Adachi, em Tóquio. Vista do exterior, era uma casa perfeitamente normal, semelhante a tantas outras existentes naquela zona residencial. Nada permitia imaginar o que estava prestes a acontecer no seu interior. Seria naquela casa que Junko iria permanecer durante as próximas semanas, mais precisamente 44 dias. E seria também ali que perderiam algumas das oportunidades que podiam ter alterado o rumo final desta história. Ninguém podia imaginar a verdadeira dimensão do pesadelo que tinha começado naquela noite de novembro de 1988. Nas horas que se seguiram, a ausência de Junko começou a levantar preocupações. Inicialmente, a família tentou encontrar uma explicação simples. Talvez tivesse ido para a casa de uma amiga, talvez tivesse ocorrido algum imprevisto, mas à medida que o tempo passava, essas hipóteses começavam a perder a força. Junko era conhecida por ser responsável e por manter o contacto regular com os pais. Não era o tipo de pessoa que desaparecia sem dar notícias. Perante a falta de respostas, a família acabou por comunicar o desaparecimento às autoridades. Contudo, os primeiros dias de investigação revelaram-se difíceis, em parte porque existiam muito poucos indícios concretos sobre o que tinha realmente acontecido, e em parte porque algumas das informações recebidas levavam a crer que Junko poderia ter sido de casa por vontade própria. Segundo os registros do caso, os agressores procuraram alimentar essa ideia, tentando afastar suspeitas e reduzir a urgência das buscas, tanto que obrigaram Junko a ligar à família a dizer que tinha saído de casa por vontade própria e que estava bem. Enquanto isso, na residência da família Minato, os dias transformavam-se lentamente em semanas. Os quatro jovens continuavam a controlar todos os aspectos de vida de Junko. O isolamento era praticamente total, o contacto com o exterior era extremamente limitado e sempre condicionado pelos agressores. Com o passar do tempo, o grupo tornou-se cada vez mais confiante de que não seria descoberto. Essa sensação de impunidade viria a desempenhar um papel importante nos acontecimentos que se seguiram. Mas existe outro aspecto deste caso que continua a gerar debate até aos dias de hoje. Ao longo das semanas, várias pessoas tiveram contacto com os elementos do grupo ou passaram pela residência. A extensão exata desse conhecimento continua a ser discutida. Até mesmo os pais de Minato acabaram por não fazer nada. Dizem, suposições, que Minato chegou a dizer que Junko era a sua namorada. Mas os próprios pais de Minato chegaram a dizer à polícia, a quando das investigações, que nunca denunciaram o que acontecia naquela casa porque tinham medo do filho, que também estava a tornar-se violento com eles. Décadas mais tarde, muitos especialistas continuaram a questionar-se quantas oportunidades existiram para denunciar a situação e impedir que ela continuasse. Essa pergunta permanece sem uma resposta definitiva. O que se sabe é que, enquanto a família procurava desesperadamente a filha desaparecida, Jung continuava longe de casa. Os dias passavam, depois passaram-se 2 semanas, depois 3, e cada novo dia tornava a situação mais difícil de resolver. Para os pais, a esperança de encontrar permanecia viva, mas o tempo começava a jogar contra eles. Sem testemunhas diretas, sem pistas concretas e sem saber que a resposta para o desaparecimento da filha se encontrava numa casa aparentemente comum, a dezenas de quilómetros de distância. O caso parecia ter chegado a um beco sem saída, mas no início de 1989, um acontecimento inesperado viria a alterar completamente o rumo da investigação. Não vamos detalhar o que aconteceu durante os 44 dias que Jung permaneceu à mercê daquelas pessoas, por respeito à mesma e por respeito às pessoas que estão a ver o vídeo que possam ser mais sensíveis.
Detalhes dos crimes cometidos a Junco podem ser facilmente encontrados com uma pequena pesquisa nos motores de busca da internet. Dizemos apenas que Junco sofreu atrocidades enormes, agressões de todo o género que possam imaginar e muito mais. Abusos, e obrigaram a fazer diversas coisas que apenas lhe traziam dor e sofrimento. Muito sofrimento. As monstruosidades a que Jung foi sujeita vai muito além do nosso imaginário comum. Jung acabou por não aguentar todos os maus tratos, acabando por morrer. Mas houve um erro que acabou por mudar tudo. Alguns dos jovens envolvidos voltaram a chamar a atenção das autoridades devido a outros comportamentos criminosos. E foi durante uma dessas investigações, aparentemente sem qualquer ligação direta ao desaparecimento de Junco, que começaram a surgir informações inesperadas. À medida que os interrogatórios avançavam, os investigadores aperceberam-se de que determinados nomes apareciam repetidamente. Entre eles estava Hiroshi Miyano, Joe Ogura, Shinji Minato e Atsushi Watanabe. Inicialmente, os agentes procuraram esclarecer outros acontecimentos, mas pouco a pouco começaram a surgir referências a uma jovem desaparecida. E essas referências despertaram o interesse dos investigadores. Quanto mais perguntas faziam, mais inconsistências encontravam. E quanto mais aprofundavam a investigação, mais evidente se tornava que estavam perante algo muito maior do que imaginavam. A polícia decidiu então concentrar-se nos acontecimentos ocorridos desde o desaparecimento de Junco. As peças do puzzle começaram finalmente a encaixar-se. Pela primeira vez em várias semanas, os investigadores sentiam que estavam a aproximar-se da verdade. À medida que os interrogatórios prosseguiam, alguns dos envolvidos acabaram por fornecer informações cruciais. Essas informações conduziram as autoridades a uma zona industrial na área de Tóquio, e foi ali que os investigadores fizeram uma descoberta devastadora. Após várias diligências, localizaram um tambor que estava cheio de betão, e o seu conteúdo viria a confirmar os piores receios da família Junko. A jovem desaparecida tinha sido encontrada. Os procedimentos forenses permitiram posteriormente confirmar a sua identidade. Junko Furuta tinha sido localizada. A notícia espalhou-se rapidamente. Para a família, o período de incerteza tinha finalmente terminado, mas a resposta que procuravam era a pior possível. Meses de esperança transformaram-se numa tragédia confirmada. Nenhum pai está preparado para receber uma notícia daquela dimensão, e nenhum familiar consegue regressar à normalidade depois de algo assim. Enquanto a família enfrentava a perda irreparável da filha, a polícia continuava a trabalhar e a compreender exatamente o que tinha acontecido durante aquelas semanas. À medida que os factos iam sendo revelados, até os investigadores mais experientes ficaram chocados com a dimensão do caso. Com os principais suspeitos sob custódia, as autoridades começaram a reconstruir os acontecimentos. Os interrogatórios permitiram estabelecer uma cronologia dos factos. Também confirmaram a participação de 4 jovens que estavam no centro de investigação. Os agentes descobriram que o desaparecimento de Junco não tinha sido um acontecimento isolado ou impulsivo. Tratava-se de um caso complexo que se prolongara durante semanas. Sobre quantas pessoas poderiam ter percebido que algo estava errado. Essas dúvidas alimentaram um debate que continua até aos dias de hoje. Como foi possível que uma situação daquela dimensão permanecesse oculta durante tanto tempo? Porque é que nunca ninguém conseguiu interromper o que estava a acontecer? E quantas oportunidades existiram para impedir aquele desfecho? As respostas nunca seriam totalmente satisfatórias, mas a investigação já tinha reunido provas suficientes para avançar com o julgamento, e era aí que surgiria uma nova controvérsia. Uma controvérsia que provocaria indignação em todo o Japão, porque muitas pessoas acreditavam que a justiça não estava preparada para lidar com um crime daquela dimensão, e quando as sentenças fossem finalmente anunciadas, essa sensação apenas aumentaria. Quando a investigação foi concluída e o caso chegou aos tribunais, a atenção da opinião pública japonesa era enorme. Os meios de comunicação acompanhavam cada desenvolvimento, os jornais publicavam novos detalhes sobre a investigação e milhões de pessoas aguardavam para saber que consequências iriam enfrentar os responsáveis. Mas rapidamente surgiu uma questão que gerou controvérsia: a idade dos arguidos.
À data dos acontecimentos, 3 dos 4 principais envolvidos eram menores de idade, segundo a legislação japonesa. Essa circunstância teve um impacto significativo na forma como o caso foi tratado pelo sistema judicial. Para muitas pessoas, essa realidade criou logo uma sensação de desconforto. O país estava a ser confrontado com um crime que tinha chocado a sociedade, mas a lei obrigava os tribunais a considerar a idade dos acusados no momento dos factos. Ao longo do julgamento, os magistrados analisaram milhares de páginas de provas, depoimentos e relatórios produzidos durante a investigação. A dimensão do processo era enorme. Os acontecimentos tinham-se prolongado durante semanas. Existiam múltiplos intervenientes e a reconstrução dos factos revelou-se particularmente complexa. No centro de tudo estava Hiroshi Mihano. Os investigadores consideravam-no a principal figura do grupo e o elemento que tinha exercido maior influência sobre os restantes envolvidos. Por esse motivo, acabaria por receber a pena mais pesada. Os outros 3 arguidos também foram condenados. Contudo, quando as sentenças se tornaram públicas, a reação da sociedade japonesa foi imediata. Muitas pessoas consideraram que as penas não refletiam de todo a gravidade dos acontecimentos. Nos dias seguintes, programas de televisão, jornais e comentadores debateram intensamente o assunto. Para uma parte significativa da população, a justiça tinha falhado redondamente. Não porque os responsáveis tinham sido absolvidos, mas porque as penas eram vistas como insuficientes face à dimensão da gravidade da tragédia. A indignação era particularmente forte entre aquelas que acompanhavam o caso desde o desaparecimento de Junko. Para eles, nenhuma sentença parecia capaz de compensar a perda sofrida pela família e pelo que Junko sofreu nas mãos dos condenados. Mas havia outro aspecto que continuava a alimentar a revolta pública: a sensação de que o crime poderia ter sido interrompido muito antes. Mesmo depois das condenações, muitas dúvidas continuaram a pairar sobre o caso. Ao longo dos anos, investigadores, jornalistas e especialistas tentaram compreender como foi possível que uma situação daquela natureza se prolongasse durante tanto tempo sem ser travada. As perguntas repetiam-se: quantas pessoas suspeitaram que algo estava errado? Quantas tiveram conhecimento parcial dos acontecimentos? E quantas poderiam ter alertado as autoridades? Nem todas as questões receberam respostas definitivas, mas o debate nunca desapareceu. O caso de Jung Furuta transformou-se num exemplo frequentemente citado quando se discute falhas institucionais, responsabilidade coletiva e a importância da denúncia de situações suspeitas. Para muitos especialistas, a história não revelava apenas o comportamento dos responsáveis diretos, revelava também aquilo que pode acontecer quando o medo, a indiferença ou a hesitação impedem uma intervenção atempada. É precisamente por isso que este caso continua a ser estudado décadas depois, não apenas pelo crime em si, mas pelas lições que deixou a todos. Com o passar dos anos, os 4 condenados acabaram por cumprir as penas determinadas pelos tribunais. À medida que recuperavam liberdade, o caso voltava ocasionalmente às notícias. Alguns dos envolvidos surgiram novamente na imprensa por motivos diversos, alimentando ainda mais a polémica em torno das sentenças aplicadas. Para a opinião pública, a discussão mantinha-se: teria sido feita a justiça devida? Ou o sistema falhara na resposta a um dos crimes mais chocantes da história moderna do Japão? Independentemente da resposta, uma realidade era inegável. Nada poderia devolver Jung Furuta à sua família, nada poderia recuperar os anos que lhe foram retirados, e nada poderia apagar a dor daqueles que a conheceram. Enquanto os tribunais encerravam os processos, os pais e os familiares continuavam a viver com a ausência impossível de preencher. Foi essa dimensão humana que muitos japoneses nunca esqueceram. Por trás de todas as manchetes, dos debates jurídicos e das discussões sobre penas, existia uma jovem de 17 anos que tinha sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Uma vida que foi interrompida demasiado cedo. Mais de 3 décadas passaram desde os acontecimentos que chocaram o Japão. Mas o nome de Junko Furuta continua a ser recordado, não apenas como vítima de um dos casos criminais mais conhecidos do país, mas como símbolo de uma pergunta que continua atual: o que acontece quando ninguém intervém a tempo? A história de Junko é frequentemente apresentada como um exemplo extremo daquilo que pode acontecer quando sinais de perigo são ignorados e quando o medo impede as pessoas de agir. É uma história difícil,
uma história que continua a causar indignação, mas também uma história que merece ser contada. Porque recordar Jung Furuta não significa recordar apenas o crime. Significa recordar a pessoa que existia antes dele, a estudante dedicada, a filha amada, a amiga, a jovem que tinha planos para o futuro e que nunca teve a oportunidade de os concretizar.